Essas fotos que vocês viram no começo do vídeo, elas não são de plantas minhas, né? Algumas são de pessoas que são inscritos aqui no canal, que me enviaram em alguma oportunidade a foto de suas plantas. E eu resolvi colocar aqui para poder homenagear também vocês que estão sempre inscritos no canal, sempre participando, sempre ajudando o canal a crescer. Então são flores da Vitória, da Selma, da Raquel, que elas têm plantas lindas e eu resolvi colocar aqui. E porque combina com o assunto de hoje. O assunto de hoje são flores. Um assunto mais específico, na verdade, é aquele assunto de... É a pergunta de 100 milhões de dólares. É uma pergunta que é recorrente, eu recebo pelo menos 3, 4 vezes por dia. Eu recebo essa mesma pergunta. E qual será essa pergunta? O que é que tem de tão incrível que as pessoas perguntam tanto? Vocês já devem ter adivinhado, né? A pergunta é sobre o aborto de botões. Por que que a Rosa do Deserto aborta botões? Eu sempre recebo essa pergunta. É sempre uma pergunta recorrente. Como vocês sabem, eu não sou um grande entusiasta das flores. Não que eu não gosto das flores. Tem gente até que fica até com raiva de mim quando eu falo esse tipo de coisa. Mas não é isso. Eu sou um entusiasta do formato da planta. Eu gosto do formato. As flores, para mim, são uma consequência, né? Não são o meu principal objetivo. Vocês sabem, eu gosto de mexer na planta. Eu gosto de podar raiz, podar galhos, colocar aramação. Né? Eu quero uma planta que fique bonita, ficar um arranjo interessante, não só com flores, mesmo que ela não tenha flor nenhuma, ela continue sendo uma planta digna de ser apreciada. Mas eu vou explicar para vocês o que acontece. Ao contrário do que muita gente pensa, o aborto de botões ele não é necessariamente um problema. Tá? O aborto de botões é um processo natural. E por quê? Eu vou explicar. Todo problema da planta ele tem 3 motivos. Ou ele é ambiental, ou seja, por conta de vaso, substrato, luz, som, tempo de luz, tempo de escuridão, sol, chuva, vento, tudo isso são fatores que interferem e são ambientais. Ou são por motivos nutricionais, a falta de qualquer um daqueles macro e micronutrientes essenciais que vocês já conhecem, ou é um problema genético. A gente já descarta, quando fala de aborto de botões, problema genético. Porque eu, particularmente, nunca ouvi falar de plantas que abortavam botões porque tinham problema genético. Né? É muito comum, por exemplo, plantas que têm pétalas múltiplas, ela não abrir o botão. Né? O botão fica completamente contorcido, fechado e ela nunca abrir os botões. Isso é um problema genético, é outra coisa. Tá? Mas abortar botões eu, particularmente, nunca vi. Outro problema genético são flores que não têm as partes reprodutivas. Ou seja, mesmo sem partes reprodutivas, elas continuam florescendo como se tivessem. Ou seja, a falta de partes reprodutivas não impede a planta de florescer. Então, fatores genéticos realmente você pode praticamente descartar. Os nutricionais eu já ensinei para vocês como saber se está faltando algum nutriente na sua planta. E normalmente eles afetam mais a quantidade de flores ou a deformidade. Né? A planta pode ficar com a flor deformada do que realmente abortar. A planta dificilmente aborta flores, aborta botões por conta de falta de nutrientes. Então sobra qual? Mais de 90% dos casos são fatores ambientais. Vamos dividir em 2 situações. Situação de sol e situação de chuva. Porque se eu for falar estação por estação, vai ficar muito longo o vídeo e seria mais do mesmo. Como eu disse, o aborto de botões é algo natural para a planta. Por que eu digo que é algo natural? Nós nutrimos nossa planta, colocamos NPK e todos os outros fertilizantes necessários, como se fosse sempre primavera e verão, que é a época do ano que a rosa do deserto tem o seu pico de floração. Só que na vida real, não é sempre primavera e verão. Primavera e verão só duram 8 meses, 4 meses de cada um. Então, o que acontece? A planta, ela está, por exemplo, vamos falar primeiro do inverno, que é a estação onde nós estamos. A planta tem lá todos os nutrientes como se fosse primavera, como se fosse verão. E ela começa a emitir botões porque ela tem nutrientes suficientes para isso. Só que quando ela gera aqueles botões, digamos que ela gere 10 pequenos botões, você percebe que começa a cair um, começa a cair outro, às vezes cai 3, 4 de uma vez, e ela emite uma flor só ou 2. Por quê? A planta percebe, a partir do momento que ela percebe que o clima não é propício, ela desiste. Porque a gente tem que entender uma coisa. A rosa do deserto ela não abre para a gente, ela não abre para nós ficarmos admirando.
Ela abre porque ela está tentando reproduzir, ela está tentando perpetuar a espécie. E a rosa do deserto, durante o inverno, ela demora de 4 até 6 meses para gerar uma vagem e ela amadurecer. Então, quando ela percebe que o clima não está propício, ela simplesmente desiste. Ela vai deixar só os botões. Ela pode até tentar, ela tenta, né, emitir aqueles 10 botões. Aí começam a crescer 2, 3. Se o clima continua frio, o clima continua chuvoso, ela simplesmente vai desistir dos botões menores, vai abortar aqueles botões menores e vai deixar os que já estão grandes. Vai pegar toda a energia que sobra e vai botar para aqueles que já estão grandes, porque ela não vai perder tempo gastando energia tentando gerar uma floração longa se não vai ser possível manter aquele processo natural de reprodução dela. Então, fora o fator chuva e frio, também pode acontecer a questão da planta absorver muita umidade. O clima tem muita neblina ou choveu bastante, o botão, ele, quando é pequeno, ele é muito sensível à umidade. Ele absorve a umidade com muita facilidade. A própria rosa, flor, quando está aberta, ela é grande, você percebe que ficou um pingo de água lá, ela tende a absorver com muita facilidade e manchar. Então essa capacidade, esse problema também acontece no botão. Então se fica água parada em cima do botão, ele acaba apodrecendo e caindo, né? Ele cria um fungozinho, aquele fungozinho de contato, ele vai lá e acaba derrubando o botão. Então também é algo natural. Nesse caso você tem que proteger sua planta, o seu botão, ou você coloca um plásticozinho, tem gente que coloca plástico só sobre os botões, quando eles estão se abrindo, ou você pode colocar sua planta no local coberto, desde que ela tenha bastante luz. Lembrando que o número de botões também é menor no inverno, porque a luz, a incidência de luz não é tanta quanto seria no verão. Então a planta começa a economizar um pouco nessa questão de botões, porque ela realmente já percebe que não é a época correta. Uma planta que tem várias camadas, 3, 4 camadas, ela gasta tanta energia quanto uma planta simples que tem muitas flores. No caso aqui, nós temos 3 flores abertas ao mesmo tempo. Uma flor tripla, ela gasta a mesma energia para gerar um botão só, porque ela vai ter um botão com 3 camadas. Então a energia que ela gastaria seria a mesma. Então se você tem uma planta de 3 camadas, uma planta tripla, e ela gera 4 botões e cair em 3, vocês têm que lembrar que ela estava tentando abrir 12 pétalas, 12 flores ao mesmo tempo praticamente. Entendeu? Proporcionalmente é como se ela estivesse tentando abrir 12 flores. E é muito para uma época do ano que não é correta. Então ela vai tentar abortar a maioria e vai ficar só com aquela quantidade que ela consegue manter, que ela acha que é suficiente para ela. Então pode ser que ela só fique com uma flor aberta. Mas lembre-se que é uma flor aberta com várias camadas. No verão, o problema é outro. No verão, o problema normalmente está ligado ao substrato, à falta de umidade. A planta, como eu já expliquei em outro vídeo, ela precisa, sempre que ela perde umidade, ela repõe a umidade com o que está no solo. Se você não mantém o substrato úmido, ela não tem como substituir essa água. Para de emitir o botão, porque a umidade não chega até lá. Então o botão ele seca e cai. Esse é o problema do verão. Então, acabou o inverno, começou a primavera, é sempre bom você trocar o substrato, botar num vaso um pouco maior, que é para poder a planta chegar no primavera e no verão, que são épocas mais quentes, com bastante espaço para emitir raízes, bastante aquela terra tá nova e segurar bem a umidade, né? Sem encharcar nunca, né? Vocês têm que lembrar que não pode encharcar, mas tem que estar sempre úmido para poder a planta conseguir ter essa troca de líquido, né? Essa troca de água dentro dela. Porque esse também é um dos motivos do aborto. E eu vou mostrar aqui para vocês, eu trouxe essas plantas aqui para vocês, porque no caso, eu não ia falar de aborto de botões, não mostrar botões abortados. Vocês podem ver aqui, tem um botãozinho aqui que caiu. Ela emitiu 3, 6, 7. Teriam 7 flores aqui. Ela abriu 2. Esse aqui está maior, com certeza ela vai terminar de abrir, mas ela abortou o outro. Choveu alguns dias e ela abortou. Não foi a chuva que derrubou, ela simplesmente solta. E ela tem mais 2 aqui. Ela talvez, já tem mais 3 aqui no caso. Ela provavelmente vai manter isso também e vai abortar um desses 2. E aqui no caso é um enxerto, né? Essa aqui é um enxerto cor-de-rosa e a cor original da planta é essa aqui, que é vermelha.
Vocês podem ver que onde não é enxerto, ela só emitiu duas flores, né? Não tem nenhum aborto, não tem nada. Ela só emitiu dois. Enquanto que essa aqui é uma planta que floresce mais, ela emitiu uma quantidade maior, mas acabou abortando alguns. Então é algo natural, não é algo que você precisa ficar desesperado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Foi algumas explicações sobre o aborto de botões. E até a próxima. Tchau.